Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 22 de abril, e este é o programa da Defenda PM, ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação, e logo mais vamos entrevistar o Coronel Wagner Tadeu da Silva Prado, que comanda o CPA M12. Bem-vindos. Para quem ainda não viu, nós vamos reprisar agora o vídeo do governador João Dória, quando ele esteve em Presidente Prudente na inauguração do 8º BAEP. Veja o que ele disse sobre o salário dos policiais militares do Estado de São Paulo. Do Brasil é a polícia do Estado de São Paulo. E aos deputados que aqui falaram, quero reafirmar e dizer a vocês, ao longo do meu mandato como governador de São Paulo, são 4 anos, até a entrega do meu mandato, porque eu sou contra a reeleição. São Paulo terá a melhor polícia do Brasil, como já tem, mas a polícia mais remunerada, tanto a polícia civil. Isso é compromisso de governo, não é promessa de campanha. Vou pedir um comentário agora do Coronel Ernesto a respeito desse vídeo e em seguida ele vai falar também sobre uma ação do presidente da FENEM em Brasília semana passada. Coronel, por favor. Boa tarde a você que nos assiste, boa tarde ao Coronel Prado, boa tarde Silvio. Eu vou me abster de comentários a respeito do vídeo em respeito ao Coronel Prado, coronel da Ativa que está aqui conosco, mas só lembrando que estamos sempre acompanhando de perto aquilo que o nosso governador está fazendo, está falando principalmente em relação ao nosso salário, que é uma promessa de campanha, um compromisso que ele adotou conosco, policiais militares e servidores públicos de uma forma geral. Só fazer um comentário rápido a respeito da participação do nosso presidente, Coronel Miller, presidente da Defenda, em Brasília na semana passada. Ele esteve junto com a policial Kátia Sastre, numa conversa com o ministro Moro, e também recebeu diversos presidentes dos tribunais de justiça militar lá em Brasília para tratar de assuntos pertinentes a esses órgãos. Então, a Defenda PM, não só atuando aqui em São Paulo, mas também atuando em Brasília, por meio do nosso presidente, Coronel Elias Miller da Silva, estamos fortalecendo a nossa presença junto àquela localidade, né? Congresso Nacional, onde tudo acontece, está acontecendo, Previdência, Lei Orgânica, é fundamental a nossa participação também, não só aqui em São Paulo, mas também em outras regiões do país. Muito obrigado pela oportunidade. Faça a sua inscrição para participar do 17º ENEM, que é o Encontro Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais. O encontro será aqui em São Paulo, nos dias 25 e 26 de julho. A Defenda PM e a Almesp estão organizando. Acesse www.fenem.org.br. Vamos passar para a entrevista de hoje. O entrevistado é o Coronel Wagner Prado, que no dia 2 de maio desse ano assumiu o comando de policiamento de área 12, que tem sede em Mogi das Cruzes e área de abrangência em toda a região do Alto Tietê. O Coronel Prado é associado da Defenda e é o diretor financeiro da associação. Coronel, boa tarde, obrigado por ter vindo, sua presença, um grande prazer receber o senhor aqui. Boa tarde, Silvio, boa tarde, Coronel Ernesto, boa tarde a todos os nossos telespectadores e internautas, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Coronel Ernesto, por favor. Bom, Prado, você assumiu uma das regiões mais, não vou dizer complicadas, mas diferenciadas da Grande São Paulo. Ali nós temos uma área bastante abrangente, bastante diferente, é um misto de capital e interior quase. É uma região com bastante diferença entre um município e outro. Como é que está sendo essa experiência de comandar uma região
como essa que você está enfrentando lá na M12? Ernesto, obrigado pela pergunta. Realmente é uma oportunidade de a gente explicar, né? Eu que venho do interior do estado, trabalhei mais de 20 anos na região de Ribeirão Preto, especificamente em São Carlos e Araraquara, tenho encontrado bastante facilidade na região, porque eu digo que a região do Alto Tietê, apesar dela ser grande São Paulo, ela tem características muito interioranas. Então você tem 8 municípios subordinados ao CPA M12, então você tem 8 prefeitos, 8 presidentes de Câmara, você tem fóruns, você tem Ministério Público, você tem sedes de Receita Federal, só não tem Polícia Federal na nossa região. Então o entrosamento, o estreitamento de relações com essas autoridades fazem, obviamente, com que o trabalho flua de uma maneira melhor, justamente unindo esforços. Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de visitar essas autoridades, né, que nós estamos no mesmo barco, todos com o intuito de prestar um bom serviço à nossa região do Alto Tietê. Todos têm entendido isso, nós já temos algumas parcerias, algumas boas práticas sendo realizadas lá. Então, para mim, está sendo muito gratificante. Agradeço até ao Coronel Salles, nosso comandante-geral, subcomandante Coronel Alencar, de terem me nomeado para aquela região. E você chega um pouco assustado, né? Eu não conhecia muito a região, recém-promovido, fui promovido dia 28 de abril de 2018, como disse o Silvio, assumi lá no dia 2 de maio do ano passado. E você chega um pouco apreensivo, sem conhecer a região em detalhes, sem conhecer a oficialidade e os demais colaboradores com quem você vai trabalhar, mas posso atestar hoje que estou muito feliz, muito satisfeito com o trabalho sendo realizado e o grupo de colaboradores realmente tem me ajudado bastante. Inclusive, a região entrou recentemente, de uma forma não muito positiva, vamos colocar assim, né, no noticiário criminal. Ela não figurava entre as regiões mais... não era uma região que estava frequentando as páginas policiais com muita frequência, mas infelizmente tivemos um fato trágico na região de Suzano, no município de Suzano, envolvendo a Escola Raul Brasil. O que o senhor pode nos contar desse fato em si, né? Exatamente. O fato ocorrido na Escola Raul Brasil, na cidade de Suzano, realmente chamou a atenção não só do país, só do estado, não só da cidade. Foi uma notícia internacional que realmente deixou todos muito chocados ali. Eu, inclusive, estava na sede do CPA nesse dia, íamos participar de um evento lá no CPA, quando recebi a comunicação de que 2 indivíduos teriam entrado na Escola Raul Brasil e efetuado vários disparos, não se tinha ainda o número certo de pessoas feridas, pessoas mortas. Imediatamente me dirigi para lá, cerca de 15 a 20 minutos consegui chegar na escola, fui o primeiro coronel efetivamente a chegar na escola e realmente me deparei com uma cena muito triste, muito comovente, né? Com os meus quase 32 anos de PM, posso atestar sem sombra de dúvidas, como já disse em outros canais, que foi a ocorrência mais comovente, mais triste que eu vivenciei, né? Já a minha carreira toda praticamente na área operacional, já vivenciei, já presenciei várias ocorrências de gravidade, rebeliões em presídio em 2006, 2012, lá na minha região de Araraquara, mas essa com certeza, como eu disse, foi a mais comovente. Você vê jovens, adolescentes, né, começando a sua vida, né? A gente sempre fala que o jovem é o futuro do nosso país, ali caídos, mortalmente feridos, sangue para todo lado. Realmente foi uma cena muito triste, né? Uma covardia muito grande o que esses dois fizeram, de planejar, de arquitetar de maneira maquiavélica o que eles fizeram, adentrando a escola de maneira planejada, até com subterfúgio, né? Com os cadernos na mão, especialmente o Guilherme, que era o jovem de 17 anos, que acabou planejando efetivamente, até falou, se me barrarem, provavelmente isso, né? Obviamente morreram, não é possível saber a verdade exatamente, mas o que a gente conclui? Que efetivamente eles planejaram no seguinte sentido: olha, eu sou ex-aluno, estou com um caderno em mãos, se me barrarem a entrada, basta eu dizer que eu sou ex-aluno, que eu estou querendo voltar para a escola, refazer matrícula, e aí teria a entrada franqueada. Então, a facilidade deles terem sido ex-alunos ajudou bastante no sentido deles entrarem na escola. E aí as duas funcionárias mesmo que acabaram falecendo. E nós tivemos efetivamente alguns heróis ali, né? As próprias funcionárias da escola que conseguiram colocar alguns alunos ali na cantina e bloquear a entrada com freezer, com geladeira, com certeza salvaram
várias vidas. Né? Os 3 policiais militares da Força Tática, que estavam muito próximos, eu falo que foi uma intervenção divina, porque a ocorrência não tinha chegado ainda no Copom, por meio do 190, nem a ocorrência da escola, nem a ocorrência do tio do Guilherme, que acabou sendo morto antes deles se dirigirem para a escola. Os policiais estavam muito próximos ali, com a viatura de Força Tática, e eles se dirigiram inicialmente a essa ocorrência, onde o tio do Guilherme foi morto também. E lá chegando, a informação preliminar que eles tinham é que havia saído, os 2 tinham saído com um veículo branco. E aí a intercessão divina, né? O motorista falou para mim que eles tiveram a ideia de virar a primeira rua. Essa rua é efetivamente a rua da Escola Raul Brasil, ficava mais ou menos a cerca de uns 700, 800 metros, e foram se dirigindo em direção àquela rua, procurando um carro branco. E eles mesmos me disseram que não havia nenhum carro branco na rua. O primeiro carro branco que eles viram foi efetivamente o carro que eles tinham alugado, parado em frente à escola, e aí já a criança saindo correndo, aquela gritaria toda. Foi quando eles resolveram entrar. Num primeiro momento viram já alguns corpos no chão, e aí, agindo com toda a técnica, eles voltaram até a viatura, pegaram o escudo balístico para fazer efetivamente em célula a progressão. Foram progredindo, já viram outros corpos no pátio da escola, e aí sim, chegando num determinado momento, eles viram algumas crianças acuadas, alguns adolescentes acuados num canto, e pediram para eles saírem. Fizeram cobertura, acharam que tinham uns 3 ou 4, começou a sair, adolescentes um atrás do outro, cerca de 15 a 20 adolescentes que já foram salvos ali também. E o que a gente acredita, analisando todo o cenário depois? Os jovens devem ter visualizado esses 3 policiais militares fazendo a incursão na escola. E deviam ter combinado isso já, né? Falaram, nós não seremos mortos pela polícia. Nós deviam ter combinado, eu te mato e depois me suicido, que foi o que efetivamente aconteceu, né? O Guilherme atirou no Luiz e depois acabou se suicidando. E eles estavam voltando por esse corredor, e aí a tragédia poderia ter sido muito maior mesmo, porque eles tentaram abrir 2 salas de aula, onde havia um curso de línguas, né? 2 professores estavam ministrando ali curso de línguas, cerca de 25 a 30 alunos em cada classe, de idade entre 12 a 18 anos, né? Então nós tínhamos ali brincando de 50 a 60 jovens. Eles estavam com uma besta, estavam com arco e flecha, tinha munição no revólver ainda e tinha munição sobressalente, tinham alguns coquetéis Molotov na mochila. Se eles tivessem, eles deram machadadas, as machadinhas, né? Deram algumas machadadas na própria porta dessa sala de aula, tentando entrar, mas aí a professora com os alunos, eles trancaram essa porta por dentro, colocaram obstáculos ali, carteiras, cadeiras, tal, o que impediu a entrada deles. Mas se eles tivessem conseguido efetivamente entrar na escola, a tragédia seria infinitamente maior. Né? Poderiam jogar coquetéis Molotov, atear fogo dentro da própria sala de aula e acuando os alunos no canto com tiros. E graças a Deus, e aí eu repito mais uma vez, né, por meio de uma intercessão divina, a presença desses policiais na escola foi muito importante. E até, para não esquecer também, a figura do soldado Eduardo, que mora ali perto, que viu toda aquela correria, que acabou indo lá em trajes civis na escola, né, dando a volta pelo quarteirão e gritando, o local está cercado, a polícia está chegando, tal. Isso com certeza talvez tenha inibido também. Então, a ação do soldado Eduardo, que de folga em trajes civis, e aí a gente frisa a importância do nosso policial, né, 24 horas, mesmo ele estando afastado, porque ele foi ferido por um tiro, um disparo acidental, mesmo afastado, clinicamente falando, ele, né, interveio, foi até a escola. Quando os policiais chegaram, os primeiros chegaram, ele foi direcionando onde que os indivíduos estavam. Então, parabéns também ao soldado Eduardo, parabéns mais uma vez aí ao sargento Camargo, ao soldado Ariana, à cabo Ariana, perdão, e ao cabo Diniz, que prontamente atenderam com brilhantismo essa ocorrência. Triste, né? Infelizmente tivemos aí no total 10 mortos, 7 na escola, mais o tio do Guilherme, mais o Luiz. Uma ocorrência muito triste que a gente espera que não se repita no nosso país e no nosso estado. Nós estamos acompanhando, Prado, o desdobramento na escola. A escola está passando por uma série adotando uma série de medidas para minimizar, se é que é possível isso, né? Mas pelo menos para reduzir o estrago psicológico que isso
traz para aqueles jovens que estavam ali naquele momento, para os professores, os funcionários de uma forma geral. Como é que está o atendimento para o nosso policial militar? É muito bem frisado isso. O atendimento, primeiramente eu gostaria de até aproveitar a sua pergunta, de falar do atendimento ao nosso policial militar, né? Vários policiais estiveram lá, não só da nossa região, mas o pessoal do GAT, o pessoal do Corpo de Bombeiros, e já estão tendo um atendimento psicológico, porque realmente foi muito traumático ali, né? Aquelas ocorrências mais traumáticas sempre tem essa questão do pós-trauma, né? Como está o psicológico do nosso policial? Então, todos estão tendo atendimento. Nós temos um NAPS lá na nossa, dois, aliás, na nossa região, um na sede do CPAM 12, outro no 35º Batalhão em Itaquá, que vem atendendo esses policiais militares. Para quem nos assiste, o NAPS é o Núcleo de Assistência Psicossocial. Exatamente, muito obrigado, Ernesto. E em relação ao atendimento das ocorrências ou mesmo da prevenção nas escolas, obviamente que o cobertor é curto. Nós temos só em Suzano, para você ter uma ideia, mais de 60 escolas estaduais, mais de 80 escolas municipais, sem contar as particulares. Não é possível ter uma ronda escolar para cada escola dessa. O que a gente tem feito lá para otimizar o emprego da nossa tropa? Além da ronda escolar, que obviamente está tendo uma atenção especial a essas escolas, todos os outros demais programas de policiamento, a ROCAM, que é o patrulhamento com motocicleta, a Força Tática, a própria Rádio Patrulha, a ronda escolar, as bases comunitárias móveis, elas estão orientadas no sentido que, se estiverem fazendo lá o seu cartão de prioridade de patrulhamento, estiver passando de frente a qualquer escola, seja ela municipal, estadual, para parar, para entrar, para conversar com os funcionários, com a diretora, se colocar à disposição, assinar o livro que nós temos da ronda escolar em todas as escolas estaduais, né, dentro do que prevê o programa de ronda escolar. Ou seja, nós estamos otimizando aquilo que nós temos de meios. Foram feitas já algumas reuniões entre o secretário de Educação, todo o comando da nossa corporação, no sentido de buscar novas estratégias, até para que as escolas também revejam os seus protocolos, no sentido de minimizar ou tentar evitar ao máximo para que alguns malucos como esses dois adentrem outras escolas para praticar atrocidades como essas que foram feitas. E falando nisso também, a gente está encampando as guardas municipais dos 8 municípios da nossa região, pelo menos aqueles municípios que têm guarda municipal, alguns não têm, no sentido de fazermos um treinamento para eles. Então, esse treinamento, inclusive, acontecerá essa semana, na quinta e na sexta-feira. Será um treinamento feito é um treinamento único. Nós dividimos em 2 dias para que a gente tente atingir 100% das guardas, até porque o guarda que está trabalhando na quinta-feira, por exemplo, não vai poder estar presente. E aí, a ideia é de fazer em 2 dias para que ele possa ir na sexta-feira. Foram encaminhados ofícios aos prefeitos pedindo para que os guardas municipais compareçam a esse treinamento. E a ideia é justamente passar a expertise da Polícia Militar, essa experiência que nós temos de anos no patrulhamento escolar, com o próprio PROERD, né, e outras ações que nós temos, para orientar o guarda municipal para que ele venha somar esforços com a Polícia Militar. Há todo um cenário de integração na nossa região, entre guarda municipal, entre polícia militar, entre polícia civil. O cenário é muito favorável a isso. E nós estamos conversando bastante no sentido de deixar esse guarda municipal também mais capacitado ainda para que possa auxiliar a Polícia Militar nesse patrulhamento escolar. O senhor já ouviu a pergunta, a polícia não poderia ter evitado isso? Olha, ouvi sim, mas é difícil prevenção, né? Tal como os crimes de feminicídio que acontecem dentro do lar, por exemplo. Nós não temos condições de fazer prevenção dentro das residências, não temos condição de ficar monitorando todas as redes sociais para saber o que os malucos estão planejando. Então, esse tipo de delito especificamente, ele foge um pouco da nossa capacidade preventiva, porque é uma coisa que vem sendo arquitetada há um certo tempo, que se planeja normalmente em conversas, seja pelas redes sociais, seja dentro das próprias residências, e é difícil você prevenir um crime dessa natureza, né? Vamos fazer uma analogia com os Estados Unidos, onde lá você tem uma polícia de primeiro mundo, você tem tecnologia de primeiro mundo, você tem um povo que tem uma educação diferenciada, uma história diferenciada, se a gente fazer um comparativo com o nosso país, e mesmo assim acontecem tragédias lá, muito mais do que acontecem aqui no nosso país. O Brasil, na verdade, ele não tem cultura, né, não é da nossa cultura esse tipo de ação. Óbvio que acendeu um alerta. Né, todos nós, não só
a própria Secretaria de Segurança Pública, as polícias militares estaduais, não só em São Paulo, em todo o país, como também as famílias, né, e as escolas acenderam uma luzinha lá para ficarmos efetivamente atentos a isso. Muitos comentaram, né? Mas o menino havia uma desagregação familiar muito grande, ele foi criado pelos avós, porque a mãe, aparentemente, pelo que consta, era usuária de droga, e aí o menino cresceu sozinho, com problemas de ordem psicológica, e fez o que fez. E vídeos e jogos de videogame o incentivaram a fazer isso. Eu não sou psicólogo, não sou formado na área, mas a minha análise como policial é a seguinte: pode até ter um percentual lá do videogame ou do filme que eles viram, lá do clipe, mas eu acredito que o cerne disso tudo está em duas coisas. Primeiro, a família. A família é a base de tudo. Se você tem uma família desagregada, uma família onde não há uma educação natural, normal, vamos colocar assim, dificilmente você vai conseguir conter uma coisa dessa. Até porque se você tem uma família bem estruturada, os pais efetivamente vão monitorar isso, os próprios amigos efetivamente vão trazer isso para a família, sabendo que é uma família bem estruturada. Então, a primeira coisa é a família. E a segunda coisa que eu coloco muito importante é a religião. É Deus, seja qualquer religião, independentemente da religião que cada um segue, mas eu acredito, né, piamente, que o nosso Deus é único, né, e a gente ouviu relatos ali de que o menino era ateu. Então, assim, eu acho que foi uma química, um conjunto de fatores que efetivamente levou a isso aí. Só para finalizar, de difícil prevenção. Obviamente que, como eu disse, os alertas, os sinais foram acesos para a gente ficar monitorando. Nós temos filhos nessa idade, né? Enfim, é importante que a gente monitore em casa, a escola monitore também os alunos, os amigos, enfim, é um conjunto de fatores que com certeza vão favorecer para que essas tragédias não mais aconteçam. Posso fazer uma observação? Claro. Eu acho que, nesse caso, a gente precisa ter uma ideia clara de qual é o papel da polícia, né? O papel da polícia é agir realmente, o máximo que a gente podia questionar da PM seria a tentativa de fazer uma abordagem àquele veículo e vamos usar a expressão aqui, dar a sorte de pegar aqueles indivíduos com a arma irregular e evitar essa tragédia. Só que não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo, é impossível isso. Mas nós temos um outro detalhe, né? Do mesmo jeito que a Polícia Militar instituiu um programa que é de absoluto sucesso na prevenção, que é a vizinhança solidária, onde a policial militar estimula que o seu vizinho faça aquilo que se fazia, que os nossos avós faziam, os nossos bisavós faziam, que é viver em comunidade, conhecer o que acontece na casa do lado, conhecer o que acontece no apartamento do lado, conhecer o que acontece na rua, saber quais são as normalidades, vamos assim dizer, daquela localidade, e identificar o que não é normal para poder acionar a polícia. Também cabe a nós, como pais, eu também sou pai, professores, amigos, observar as anormalidades que estão no nosso meio. Com certeza esses dois garotos não acordaram, como você muito bem colocou, foi um planejamento prévio, né? Eles não acordaram naquele dia fatídico e falaram, vamos matar alguém hoje. É algo que se planejou com antecedência, que se foi buscar meios. Então, o indivíduo que vendeu a arma, ele estava vendendo a arma, óbvio que ele vai querer fazer negócio, mas ele é um infrator. Mas outras pessoas nesse processo todo, inclusive onde o veículo ficou estacionado, no estacionamento, onde os adolescentes, segundo foi falado, iam passar horas e horas dentro do veículo, tudo isso poderia ter sido notado. Não é culpa dele, óbvio que não é. Não é culpa nossa também, da polícia. Mas nós precisamos ficar atentos cada vez mais às mudanças de comportamento para poder prevenir. Uma das primeiras coisas que a gente tem que observar numa prevenção criminal é se há mudança de comportamento. A mudança de comportamento, a mudança da normalidade aponta efetivamente que algo
está acontecendo ali. E pode ser uma pista. É muito bem lembrado, Ernesto. Além dessa questão da prevenção primária, é importante que as pessoas passem a ter essa sensação de pertencimento do problema, né? Tá pegando fogo no terreno do vizinho, muitos falam, não é no meu terreno mesmo, não tem problema, não vou acionar o bombeiro, não vou fazer a reclamação para a prefeitura porque o mato do vizinho está alto, tem uma luz queimada no poste, mas não é em frente à minha casa, eu não vou acionar o órgão responsável para trocar a lâmpada, enfim. Essa sensação de pertencimento é fundamental. E não é de hoje que a gente fala isso, que a Polícia Militar fala isso, né? Desde o nosso eterno comandante-geral, Coronel Carlos Alberto de Camargo, que praticamente implantou essa filosofia e doutrina de polícia comunitária na nossa instituição, ele falava muito isso, a gente lembra muito das aulas, das palestras dele, no sentido de que, em São Paulo especialmente, que parece que é uma cidade mais fria, onde cada um vive o seu mundo, ainda mais agora, né? Cada um vive o seu mundo virtual, só ali plugado no seu celular, na sua rede social, e não se preocupa mais com o vizinho, com a própria família, com essa sensação de pertencimento que eu acabei de dizer. E ele dizia muito isso, né? Em São Paulo, ele falava, às vezes a gente vai descer num prédio, vai descer pelos elevadores, o vizinho não fala bom dia para o vizinho, nem sabe o nome do vizinho, sequer o cumprimenta. Então, nós precisamos rever conceitos, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, para que a gente não tenha fatos horríveis como esse que aconteceu lá em Suzano. É preciso rever conceitos, a começar pela família, a começar pela escola. Será que não está na hora da gente retomar alguns assuntos para dentro da escola também? Então, isso se soma ao fator da prevenção primária que você comentou, que são de fundamentais importância para que a gente efetivamente mude para um caminho melhor. Aí ele teve outra experiência. Isso que eu ia perguntar, né? Depois dessa de Suzano, a região do M12 volta ao panorama nacional com o caso de Guararema. Uma pequena cidade muito bonita, diga-se de passagem, você que está nos acompanhando, que mora ou conhece Guararema, deve concordar comigo, uma cidade muito bonita, aprazível, muito tranquila, e de repente é sacudida com explosões de caixa eletrônico e em seguida com uma ação quase de guerra. O senhor estava de férias, mas deve conhecer um pouco da situação, né? Exatamente. A nossa região, como você bem disse, passou por algumas turbulências, né? Tivemos o fato na Escola Raul Brasil, como comentado há pouco. Como você disse, estava de férias, recebi a notícia, acompanhei também pela imprensa, a ocorrência em Guararema. Aí, por sinal, até aproveito para parabenizar a prefeitura local, o secretário de segurança lá da cidade, porque efetivamente eu não conhecia o sistema de monitoramento lá de Guararema e é uma coisa de primeiro mundo. Vários políticos, várias pessoas de diversas cidades do país visitam Guararema para conhecer o sistema que eles têm lá. É uma coisa de primeiro mundo. Falo aqui, atesto e assino embaixo, que realmente o dinheiro público que foi investido ali foi investido com qualidade. Câmeras de alta tecnologia, que tem uma precisão muito boa de você buscar a placa a uma distância grande, você ter a visualização da placa, câmeras com leitor automático de placas, para poder identificar veículos que entram na cidade, que tenham alguma queixa de roubo, de furto ou outro crime, enfim. Então, efetivamente, o sistema funcionou muito bem, no sentido de monitorar toda a ação e, consequentemente, planejar tudo o que aconteceu lá. As informações que eu recebi foram no seguinte sentido, de que o Ministério Público, por meio do GAECO, estava monitorando essa quadrilha já há um certo tempo. E se chegou à identificação de que haveria um crime de explosões de caixa no furto, né, com explosões de caixa eletrônico, provavelmente na região ali de São José dos Campos, ou na região até de Sorocaba, ou a região do Alto Tietê. E aí, por meio dessas investigações que estavam sendo feitas, desse monitoramento que estava sendo acompanhado pelo Ministério Público, identificou-se que provavelmente seria ali em Guararema. Então, foi feito todo um planejamento por meio do Comando de Policiamento de Choque, efetivamente pela Coordenadoria Operacional, utilizando o efetivo de um batalhão especializado, né? Eu falo isso e assino embaixo, porque tive o prazer de trabalhar um ano na rota como tenente, e realmente é um batalhão
especializado naquilo que faz. Nós até temos um ditado lá no Primeiro de Choque, que acredito que deva estar até hoje, né? Que nós não somos melhores do que ninguém, nós somos apenas diferentes. Diferente pela atuação, pelo treinamento, pela técnica, pela viatura que utiliza, pelo fardamento que utiliza, boina preta, braçal, pelo armamento que utiliza. Então nós não somos melhores do que um policial de rádio patrulha, do que um policial de uma ronda escolar, nós somos diferentes justamente por essas questões que eu acabei de dizer. Então chamaram efetivamente aquele batalhão que tinha condições técnicas de enfrentar uma guerra urbana como essa que os indivíduos planejaram. Ninguém vai fazer explosões de caixa eletrônica, eu falo isso com experiência, porque a região do 13º BPMI lá em Araraquara, onde eu trabalhei por muitos anos, durante um período foi o batalhão do Estado, juntamente com o 51º em Ribeirão Preto, os dois batalhões que mais tinham histórico de explosões de caixa eletrônica. Nós chegamos a ter 3 explosões uma semana, para você ter uma ideia lá. Então, essa expertise lá nossa da região faz com que a gente tenha certeza de que esses indivíduos não vêm para brincar. Eles vêm sempre em número de 10 pessoas para mais, né? No mínimo 10 pessoas agirem nessas ações, com armamento pesado, com colete balístico, com veículos em regra blindados, veículos potentes para conseguir fuga. Então eles planejaram tudo isso, eles não foram lá para brincar de paintball com a polícia. E o confronto sempre é a opção do bandido, sempre é a opção do infrator da lei. A polícia obviamente se planejou para isso e obviamente que o último resultado que a polícia espera é a morte de um infrator. Nós esperamos obviamente, até seguindo os princípios nossos aí de direitos humanos, que é um dos nossos tripés, né, o total respeito aos direitos humanos. Cada policial militar é um promotor de direitos humanos. Isso está estampado nos rodapés dos nossos documentos, que nós, policiais militares, né, estamos compromissados sob a proteção de Deus, com a integridade das pessoas, com a dignidade da pessoa humana e com a defesa dessas pessoas, né, da defesa da vida. Então, esse é o princípio da Polícia Militar, ser um promotor de direitos humanos e o último resultado que nós desejamos é a morte. Então, a opção do confronto foi do lado de lá. Como eu disse, eles foram planejados para uma guerra, eles vão efetivamente planejados e preparados para enfrentar uma guerra. E se deram mal. Enfrentaram um batalhão, como eu disse, especializado, com pessoas altamente capacitadas. Aproveito aqui para parabenizar o coronel Mário Alves, que é da minha turma, que assumiu recentemente o batalhão, já enfrentando uma pedreira dessa, uma ocorrência de alto risco. Poderíamos ter policiais mortos, felizmente não tivemos nenhum policial ferido nem morto, tivemos viaturas alvejadas, inclusive viaturas da Companhia de Guararema, que é a 3ª Companhia do 17º Batalhão, até porque a rota não atuou sozinha, tínhamos viaturas de rádio patrulha, tínhamos viaturas de força tática da nossa região também empenhadas nessa operação. E o resultado aí está, né? Indivíduos já envolvidos com o crime, já de longa data, com um histórico criminal, e eu digo infelizmente, né, 11 acabaram morrendo, porque como eu disse no início, a Polícia Militar não deseja a morte de ninguém, mesmo do infrator da lei. A opção do confronto sempre é deles, e o resultado está aí, né, equipes altamente preparadas, capacitadas, com um armamento adequado, acabaram enfrentando esses indivíduos que vieram preparados para a guerra e se deram mal. A gente observou logo depois alguns especialistas, aliás, você que nos assiste sabe que especialista em segurança pública é que nem técnico de futebol, né? O brasileiro, ele acha que ele sabe tudo de futebol e de segurança pública. Então, ele não se conforma com a escalação do time, então ele acha que tem que mudar tudo, mesmo sendo um time que vai ganhar. E na segurança pública a mesma coisa. Qualquer indivíduo aí com um microfone na mão se intitula especialista em segurança pública, que falaram um monte de besteira. Algumas foram contestadas pela própria Defenda. A Defenda contestou algumas besteiras que foram faladas. Se você não teve contato, entra no nosso site lá, www.defendapm.org.br, dá uma olhadinha que nós colocamos lá, porque é importante entender que o trabalho da polícia é um trabalho científico. Fazer polícia, hoje em dia, é um processo científico, onde se procura estar cada vez mais
se antecipar cada vez mais à ocorrência, evitar que o crime aconteça ou estar próximo, baseado em hotspots principalmente, dos locais onde mais acontece crime e, se não conseguir evitar, pelo menos fazer a repressão imediata, que é papel da polícia militar. Então, como é que o senhor percebeu a comunidade? Deve ter ficado assustada, com certeza, ali em Guararema, porque nunca aconteceu nada desse tipo em Guararema. E, aliás, na grande maioria das cidades brasileiras não acontece isso. Quando acontece, traz um choque. Mas a comunidade e a polícia, hoje, como é que é essa relação? Porque está melhor, está pior, tem mais confiança? Não, sem sombra de dúvida, a comunidade aplaude e apoia o nosso trabalho. Não tenho dúvida disso. Obviamente que nós temos alguns que não gostam da nossa corporação, por questões até ideológicas, muitas vezes, né? Então, a reciprocidade, né, a receptividade da nossa população em relação à Polícia Militar é maravilhosa, né? A população de bem aplaude o nosso trabalho, reconhece o nosso trabalho. Eu até aproveito, lá na nossa região, para você ter uma ideia, os números de 2018 foram muito favoráveis. Nós tivemos, né, a Secretaria de Segurança Pública divulga os índices na sua página e no Diário Oficial desde 1999. E os índices da cidade de Mogi das Cruzes, especificamente, na taxa por 100 mil habitantes, que é uma das formas que a Secretaria de Segurança acompanha os índices criminais, foi a menor dos últimos 20 anos. Desde 1999, todas as taxas de Mogi foram baixas, né? Foi a menor dos últimos 20 anos. Nós tivemos, por exemplo, em Ferraz de Vasconcelos, que é uma cidade complicada, muitas comunidades, divisa da Zona Leste, nós tivemos índices de homicídio abaixo de 10 por 100 mil. Índices que são considerados aceitáveis, né? Abaixo de 10 por 100 mil, pela própria ONU. Tivemos índices muito aceitáveis também na cidade de Suzano, em relação ao homicídio, abaixo de 10 também por 100 mil. Enfim, então a comunidade da região, posso atestar que está satisfeita com, não só, eu falo o nosso trabalho, e aproveito para parabenizar e reconhecer que todos os nossos colaboradores, né, do mais novo soldado ao mais experiente coronel, todos são responsáveis por esse papel de proteger as pessoas, de combater o crime, de preservar a ordem pública, né, que são missões da nossa corporação que a gente procura fazer da melhor forma na nossa região. Então, só para atestar isso que você falou, relacionamento PM-comunidade lá na nossa região é muito bom, a imprensa de lá também enaltece bastante o trabalho positivo que a Polícia Militar vem desenvolvendo. E especialista, como você disse, né, nós temos em todo canto, né? Nós que fazemos aí uma escola de soldado de 1 ano em período integral, que fazemos uma escola de sargento de 8 meses, que fazemos uma academia do Barro Branco, hoje 3, né, mas já foi 4 anos, que fazemos um doutorado profissional, um mestrado profissional. Nós não somos especialistas, ou muitas vezes não somos considerados especialistas por essas pessoas que se dizem tão especialistas assim. E principalmente essas pessoas que se dizem especialistas, elas têm um objetivo muito claro, né? É deixar a população em desespero, vamos assim dizer, né? Coloca a Polícia Militar, as polícias de uma forma geral, numa situação de exposição desnecessária, meio que querendo criar o caos. Então, você que nos assiste, presta atenção na fala desses pseudo-especialistas, porque eles querem, na verdade, dizer que você está num lugar que não tem segurança. E São Paulo, já há algum tempo, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, já há algum tempo, eu não vou aqui dizer que não é mérito do governador em respeito ao senhor que está fardado. É mérito da Polícia Militar, da Polícia Civil, por que não? Da Polícia Técnico-Científica, dos trabalhos conjuntos feitos com guardas municipais. Nós temos o menor índice criminal do Brasil. E só não temos uma sensação de segurança melhor, na minha humilde opinião, já que não sou especialista nisso, né? Nós só não temos uma sensação de segurança maior porque esses especialistas que vêm se colocam as suas opiniões de forma inverídica, tendenciosa, ideológica, e são apoiados por grandes grupos
jornalísticos. A mídia, a grande mídia, que faz questão de mostrar o caos diário, que ele não existe. Esse é o grande desafio nosso, né? É você realmente ter uma população num estado mais seguro. Os índices estão aí para comprovar isso, do ano passado, no retrasado, enfim, vários anos aí comprovando essa redução da criminalidade no estado, especialmente as mortes violentas, que tinha aí taxas de 37, 35 por 100 mil habitantes, hoje está abaixo de 10, aí 7 ponto alguma coisa por 100 mil habitantes. Então, índices realmente muito aceitáveis. E o grande desafio é esse. Como, mesmo tendo esses índices muito favoráveis, como a nossa população vai se sentir mais segura, e aí vem esses grupos que, infelizmente, acabam deturpando muitas informações, fazendo com que a população se sinta insegura. Mas, se você me permite, Ernesto, gostaria até de dizer algumas coisas que a nossa região também não é feita só de tragédias, né? Como a gente acabou de comentar aqui. Nós temos algumas ações de cunho social lá. Nós tivemos agora no mês de abril, e especificamente na semana passada, uma ação social lá denominada Abril Mais Doce, onde os policiais militares da nossa região, juntamente com empresários, com a própria comunidade local, nós arrecadamos chocolate de uma forma geral, ovos de Páscoa, chocolate em barra e tal, e foram distribuídos em regiões carentes, em escolas, na própria PAI. Né? Aproveito para parabenizar a iniciativa, para agradecer todos que efetivamente colaboraram nessa campanha. Temos também uma campanha permanente lá de arrecadação de lacres de alumínio das nossas latinhas aí de cerveja, de refrigerante, de suco, enfim, onde a gente arrecada isso e fornece para um grupo que trabalha com a arrecadação desses lacres, que depois eles vendem isso para empresas que reciclam alumínio, reaproveitam esse alumínio, e com esse dinheiro eles compram cadeiras de roda e fornecem também para pessoas que necessitam, né, portadores de necessidades especiais que necessitam dessas cadeiras. Então, são ações sociais que a gente desenvolve lá na nossa região e outras tantas boas práticas que vêm sendo feitas lá, inclusive em conjunto com a Polícia Civil. Até aproveito para enaltecer, tem enaltecido o doutor Ortiz, até se eu estou sendo tão emblemático no sentido de enaltecer o nosso seccional lá, que me perdoe, doutor Ortiz, mas eu faço questão de enaltecer o senhor, porque realmente a parceria entre Polícia Militar e Polícia Civil lá tem sido no sentido de quem ganha, não é a instituição A ou B, e sim é a sociedade. Lá, várias boas práticas no sentido de diminuir o tempo de permanência da Polícia Militar numa delegacia de polícia ao apresentar uma ocorrência. E o doutor Ortiz aplicou várias ferramentas lá no sentido de que hoje a viatura da PM tem ficado menos tempo na delegacia do que ficava anteriormente e tendo mais tempo de ostensividade, atendendo melhor a nossa população da região do Alto Tietê. Bom, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Só queria agradecer, parabenizar pelo seu comandamento lá na região. É um exemplo, efetivamente, não só dessas práticas que o senhor está citando, mas também de outras que são emblemáticas dentro da corporação, que é o efetivo cumprimento da Lei 13.491, a luta pela implantação do termo circunstanciado de ocorrência, que são atitudes favoráveis à população de uma forma geral. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço os nossos telespectadores, os nossos acompanhantes aí das redes sociais. Obrigado, Coronel Ernesto, pela oportunidade. Obrigado, Silvio, mais uma vez aí pelo convite. Estamos à disposição lá pela região do Alto Tietê. Polícia Militar, você pode confiar, a nossa Força Pública de São Paulo. Um finalzinho. Como é o nome do soldado que estava de folga na... Eduardo. Ele trabalha no batalhão da Zona Leste, se não me engano. Foi lá no caso da escola. Exatamente. O deputado Conte Lopes me disse que ia pedir uma condecoração para ele, talvez até uma promoção por bravura. Isso já aconteceu ou não? Em relação ao soldado Eduardo em si, eu desconheço, mas os 4 foram chamados no Palácio Bandeirantes, foram homenageados pelo governador em razão dessa ocorrência, e eu recebi determinação específica do comandante no sentido de montar o processo, de dar início ao processo de promoção por bravura, obviamente para ser analisado posteriormente, aos 3 PMs da minha região, ao Sargento Camargo, a Cabo Ariana e ao Cabo Diniz. Em relação ao soldado Eduardo, eu não tenho detalhes porque ele não pertence à minha área. Mas ele falou isso justamente porque ele não estava de serviço na hora. Sim. E ele agiu. Então, deputado, aos costumes. Muito obrigado, Coronel Prado, mais uma vez, por ter estado aqui hoje. Muito boa sua visita. Tenham todos uma boa tarde, ótima semana e até segunda que vem.
Música